Olá, muito prazer. Eu sou a professora doutora Andréia Salvador e eu vou estar aqui com vocês nesse módulo, né, com você falando a respeito de fibromialgia e reabilitação, nessa comunidade de exercícios para grupos especiais. Queria agradecer já de antemão pelo convite para poder estar aqui com você nessa aula. Espero que você aproveite, porque tudo que eu estou trazendo aqui são os últimos dados, o que tem de mais atualizado na parte científica a respeito de fibromialgia, que é uma doença que vem, né, ganhando aí é, os consultórios médicos para diagnósticos. Antigamente era muito difícil chegar a um diagnóstico de fibromialgia, o paciente levava 2, 3, 4, 5 anos até para conseguir chegar ao diagnóstico, até chegar no médico correto, um reumatologista, para conseguir o seu diagnóstico. Hoje já é uma doença que a gente já fala com muito mais facilidade, de forma aberta, e os médicos já não têm mais, os profissionais da saúde, tanto preconceito como se tinha antigamente. É isso mesmo. Antigamente não se entendia, assim como a ansiedade, a depressão, não se entendia, não se tinha um consenso, e o paciente que sofria com tudo isso, passando de médico em médico, até descobrir o que realmente ele tinha e começar um tratamento. E o tratamento antigamente era mais medicamentoso. Não se entendia como o exercício, com toda aquela dor e com toda aquela fadiga, como é que o paciente ia conseguir se exercitar. Até porque ele tinha medo de se movimentar, achando que isso que ia piorar suas dores, que isso ia piorar sua fadiga, porque toda vez que ele fazia exercício, ele ficava pior. Ele, no caso, ela. A gente vai entender agora a respeito de tudo isso. Então, vamos lá? Vou compartilhar aqui a minha tela junto com você. Vamos lá, e vocês vão poder acompanhar aí todo o conteúdo, o material que eu preparei aqui. Provavelmente vocês já tiveram uma aula explicando exatamente o que era fibromialgia, então eu vou só dar uma passada, tá? Hoje, principalmente, a gente vai falar sobre diversos tipos de exercício e também de reabilitação ligados à fibromialgia. Eu sou fisioterapeuta, educadora física e bailarina. Um mestrado e doutorado em reumatologia pela Unifesp. Sou criadora do método Dança Reabilitação, diretora do Instituto Salvador e coordenadora do grupo Unisep Educacional. Então vamos lá. Fibromialgia, o que é? É uma doença crônica que tem vários sintomas e que é de difícil diagnóstico. E por que a gente vai falar dela, né? E a gente está falando dela nos grupos especiais aqui, né? Nessa comunidade. Porque olha só, como eu acabei de falar, né, anteriormente, é uma doença que hoje está sendo mais falada, mais entendida e os diagnósticos estão sendo realizados com mais facilidade e provavelmente você vai encontrar aí na sua academia, no seu consultório, um paciente com fibromialgia e aí você vai pensar, fala, e agora, o que que eu vou fazer? Porque tudo dói, né? Como é que eu vou conseguir manter a aderência desse paciente ou fazer ele entender que o exercício, olha só, melhor que remédio? Será? Como é que você vai convencer esse seu paciente aí, esse seu aluno, que o exercício vai ser superior? Então, a gente tem aí, olha só, uma oportunidade na mão. Depois que o aluno ou paciente entende que fibromialgia pode ser até controlada, a gente não fala em cura, né? Porque fibromialgia, ela não tem cura, mas ela tem controle. E depois que você consegue estabilizar ela com o exercício, porque a medicação a gente tem que ir aumentando a dosagem. Com o exercício, a gente vai modificando os tipos de exercício e ela vai ficando equilibrada. E aí vai chegar uma hora que ela vai sentir falta, ela vai falar assim, puxa vida, hoje parece que está faltando alguma coisa, eu preciso fazer o meu exercício. Eu trouxe aqui essa imagem da Frida Kahlo para apresentar ela para vocês. É uma representação muito comum, a gente faz muito, né? Sempre falando da fibromialgia, falando dessa artista, essa pintora mexicana, porque ela retratava as suas dores. Ficou muito conhecida pelos seus autorretratos. E o diagnóstico dela de fibromialgia, ela veio anos depois da sua morte, onde o reumatologista pegou os seus diários
começou a fazer toda uma revisão nos seus exames e descobriu que o tratamento dela não estava correto, que se ela tivesse passado pelo tratamento correto, talvez não tivesse chegado ao que, né, supostamente se acredita que ela se levou ao suicídio de tantas dores. Essa representação onde mostra, né, esses pregos espalhados pelo corpo, as pessoas com fibromialgia se identificam muito, porque são dores espalhadas pelo corpo. Então, a todo momento, você não consegue nem, às vezes, muitas vezes, dar um abraço nessa pessoa de tanta dor que essa pessoa está sentindo, de tanta hipersensibilidade que ela tem. Então, é isso que a gente vai falar aqui. Olha só, a pessoa com fibromialgia, quando a pessoa está normal, sem dor, imagina um relógio, sabe esses de volume? Um relógio não, né? Um botão de volume de rádio, antigamente tinha, né? Então, assim, tem lá o volume, a gente aumenta. Uma pessoa sem dor, tá lá zerada. Uma pessoa sem fibromialgia, quando sente dor, esse volume, né? Essa intensidade de dor, ela aumenta e volta, ela é equilibrada. Uma pessoa com fibromialgia, quando ela passa pelo mesmo tipo de estímulo, ela vai sentir uma dor muito maior. Só que o retorno dessa sensibilidade, dessa consciência que aquele estímulo doloroso já passou, na fibromialgia, essa comunicação fica faltando. Então, ela vai continuar sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor por dias. Isso não acontece só com a dor. Isso acontece com os outros sintomas, assim como a fadiga, o cansaço e assim vai. Então, aqui, como a gente estava falando, fibromialgia é uma dor crônica, benigna, não inflamatória. Então, se tiver alguma coisa inchada nas mãos, nos pés, não é fibromialgia, mas nada impede dela ter outra doença autoimune ou reumatológica associada. Aí sim pode ter a questão da inflamação. Então, o tratamento da fibromialgia não é anti-inflamatório exatamente por isso. Se a pessoa estiver tomando, é porque ela tem outra doença autoimune ou reumatológico, e assim vai. Não causa deformidades, é uma coisa que assusta muito os pacientes, eles acham que eles vão ficar, né, como um paciente com artrite reumatoide, com os dedos deformados, arco do pé desabado, não, isso não acontece na fibromialgia. A questão é que a presença de dor é a mais intensa e importante. Ela vai sentir dor pelo corpo todo e por isso que vai causar toda essa confusão de sensações, de emoções e achar que vai ficar deformada, que vai ficar numa cadeira de rodas. Eu já tive pacientes que chegavam no ambulatório de cadeira de rodas. Mas hoje ela é extremamente feliz, ela trabalha, olha só, como um caixa de supermercado, ela fica em pé, ela senta, tudo, mas nunca mais ela precisou chegar de cadeira de rodas. Né? Então, não vai chegar a usar uma cadeira de rodas, mas ela utilizava para sair do carro de tanta dor que ela sentia para chegar até um ambulatório. Atinge mais mulheres do que homens, com maior incidência dos 35 aos 60 anos, mas nada impede da gente ter homens com fibromialgia e pessoas fora dessa faixa etária também. É que é menos comum, mas também tem. Os principais sintomas da fibromialgia: dores difusas por todo o corpo, em cima e embaixo, de um lado e do outro, há mais de 3 meses. Presença de cansaço e fadiga, perturbação do sono, então, assim, ela pode ter qualquer dos distúrbios, né, de alteração do sono, desde acordar mais cedo, acordar várias vezes, ter dificuldade para dormir, dormir e acordar como se tivesse passado um caminhão por cima. Então, como se ela não tivesse relaxado nada, né? E alteração de humor. Esses são os principais sintomas. Por quê? A fibromialgia, ela vem com diversos outros sintomas em várias partes do corpo, desde dor de cabeça, tonturas e vertigens, prejuízos de memória e concentração, boca seca, ansiedade, dores na ATM, dores musculares em diversas regiões do corpo. Então, lembra aqueles pontinhos? Antigamente, para ter o diagnóstico de fibromialgia, tinha os tender points, os pontos dolorosos. Eram 18 pontos que eram testados, e para ter fibromialgia tinha que ter a presença de dor de pelo menos 11 e uma pressão de um determinado quilograma de força, que era para vocês terem uma ideia, a sensibilidade era quando você aperta o seu dedo, a unha fica branca. Essa quantidade de força que a gente colocava em cada ponto doloroso. Só que se descobriu hoje que isso não é um critério diagnóstico,
Porque se você apertar outras regiões do corpo, a pessoa também vai sentir dor. Então, essa hipersensibilidade não é somente nos pontos dolorosos, só nos gatilhos, em qualquer parte do corpo. Então, olha só quantos sintomas vão vir associados com a fibromialgia. Então, muitas vezes ela vai procurar um gastro pela dor no estômago, dificuldade de ter prazer sexual, ela vai para o ginecologista. Então, como ela não conta dos outros sintomas, para o médico ir associando fica mais difícil. O reumatologista, quando chega uma pessoa, né, poliqueixosa, ela já vai investigando e já vai fazendo as perguntas certas para conseguir chegar no diagnóstico o quanto antes. O diagnóstico, ele é totalmente clínico, isso é importante. Nenhum exame dá que a pessoa tem fibromialgia, tá? Pelo menos não até o momento, não até a data de hoje, a gente não tem um exame que a gente fala, vai olhar um raio-x, um exame de sangue e vai falar assim, essa pessoa tem fibromialgia. Por enquanto, o diagnóstico é somente clínico. Ah, mas por que que se faz tantos tipos de exame, então? Para descartar outras doenças, para saber o que vai tratar primeiro, tá? E nada. E é mais difícil quando a pessoa fora a fibromialgia ainda tem outras doenças associadas. Mas somos profissionais e estamos aqui exatamente para isso, para ajudar essas pessoas, não é verdade? Então vamos lá. Uma pessoa que sente dor, uma pessoa que tem fibromialgia, ela entra num ciclo aonde ela tem dor, ela tem medo de se movimentar, ela fica imóvel, né? Isso causa mais ansiedade, dificuldade de concentração, problema de sono, problema de produtividade, isso vai levando à depressão e ela entra nesse ciclo e não consegue sair. Isso é diário, constante. Como é que a gente precisa tratar essa pessoa? Como é que a gente vai quebrar esse ciclo? Fazendo essa pessoa se movimentar. Então, a gente tem que se antecipar a essa cinesiofobia. A gente tem que mostrar que o movimento é ele que vai ajudar a curar, a tratar as suas dores, né? A gente não fala curar, mas é o que a gente... algumas pacientes eu tenho aqui já estão sem dor já há muito tempo, estão quase que em remissão, nem sentem mais. Tem momentos de crise, mas não como tinham antes, certo? Apenas 30% das pacientes respondem ao tratamento medicamentoso. O exercício associado a um medicamento e outras intervenções físicas ainda é o que tem de melhor, né, para fibromialgia. E é necessário sempre associar, então, exercício, terapia cognitiva, educação do paciente, para realmente ele ter um controle da sua doença. Para tratar a fibromialgia, não adianta também só o tratamento medicamentoso, só fazer terapia, porque assim, muita gente vai procurar às vezes a terapia porque fala assim, ah, isso é da cabeça, isso é psicológico. Por mais que seja, elas não gostam quando a gente usa o termo psicossomático, já há muito tempo a gente não utiliza mais esse termo, mas ele tem uma causa, né, de fundo emocional, traumático, físico-emocional, assim como com quase todas as doenças autoimunes, né, ou as outras doenças. Mas isso causa um desconforto para o paciente. E só fazer terapia, só passar por um psicólogo, por um psicanalista, não é suficiente para mudar aquele ciclo que eu mostrei para vocês. Então, a gente vai precisar atuar com exercício para fazer essa quebra. Porque a fadiga, o cansaço é tão intenso, né, que muitas vezes ela não consegue fazer exercício, mas ela precisa fazer para ela restabelecer o corpo, até porque a gente falou lá no comecinho, né? Lembra que fibromialgia não mata, não traz deformidade, só que o sedentarismo e a inatividade, sim. Então, ela pode ser que hoje ela só tenha fibromialgia, mas lá na frente, pela inatividade, pelo sedentarismo, ela vai desenvolver outras doenças. Aqui eu estou trazendo para vocês, olha só, alguns instrumentos de avaliação. Aqui na lateral, vocês estão vendo um bonequinho cheio de pontinhos? Então, esses eram os antigos tender points que eu falei, né? Que a gente usava como diagnóstico. Mas, na realidade, ele sempre foi falado para ser utilizado como critério de avaliação da doença, e não como critério diagnóstico. Então, é só para falar da doença. Mas hoje a gente já caiu tudo isso, a gente já sabe que os pontos dolorosos podem ser em qualquer parte do corpo. Para você avaliar um paciente e acompanhar esse paciente, é sempre legal você fazer, né, a escala visual analógica de dor, a percepção subjetiva de esforço, escala de Borg, teste de caminhada de 6 minutos por causa da fadiga e o cansaço, o teste de impacto de doença, que é o FIC,
questionário de qualidade de vida, o SF-36, o de inventário de Beck, que é de depressão, e até mesmo outros instrumentos de avaliação com distorções corporais, porque a imagem corporal dessa paciente, pela dor, acaba sendo muito prejudicada e alterada. Tá? Então, aqui são algumas sugestões para você poder avaliar e acompanhar aí a sua paciente. Muitas vezes, ao longo do tempo, elas simplesmente, como eu vou explicar, elas perdem essa percepção do como elas estavam e como elas estão. Então, eu gosto sempre de fazer uma reavaliação a cada 3, 4 meses para mostrar para elas: olha como você estava, olha como você ficou, ou mesmo no começo da terapia, no final da terapia, ou no final de uma semana. Aí eu gosto sempre de ir acompanhando e mostrando essa evolução. Isso ajuda muito na retenção. O que a gente tem de melhor de evidência em tratamento, né, para fibromialgia? Em evidência número 1, que é o melhor que a gente tem para fibromialgia, por enquanto, são os medicamentos antidepressivos, relaxantes musculares, tudo em doses baixas. Inicialmente, é importante essa paciente ir controlando a dor e melhorando o sono, porque isso vai fazer com que ela tenha mais aderência ao exercício e ela vai diminuindo a dor e ela fique menos cansada. A partir daí, a gente consegue introduzir o exercício. Quais são os melhores tipos de exercício que a gente tem? São os exercícios aeróbicos, é onde a gente tem a melhor resposta para o tratamento das pacientes, com melhora mais rápida e mais duradouro ao longo do tempo. Terapia cognitivo-comportamental e, olha só, o autoconhecimento. Ela conhecer a sua própria doença, saber quais são os gatilhos, quando ela vai entrar na crise, fazer meditação, tudo isso ajuda no tratamento, contribui para o tratamento, faz parte aí, né, daquele conteúdo que eu falei que ela precisa ter um conjunto com vários profissionais. A família apoiar todo esse tratamento também é super importante. O que a gente tem de nível 2, então, de evidência científica? Alongamento, fortalecimento muscular, acupuntura, hidroginástica e educação do paciente. A educação do paciente ainda vem sendo muito discutida, eu até colocaria no nível 1, porque o paciente educado, o paciente, quando ele sabe da sua doença, quando ele entende o porquê do seu tratamento, ele colabora mais e ele melhora mais rápido. Todo paciente que contribui e acredita no que ele está fazendo, ele tem um resultado muito melhor. Técnicas de manuseio de estresse, calor, frio, TENS, essas outras terapias não têm evidência como tratamento da fibromialgia para ajudar a tratar, mas elas podem ser utilizadas de forma em conjunto com o tratamento da fibromialgia, aquele dia que a paciente chega com muita dor, você vai fazer primeiro uma liberação miofascial, uma massagem, ou no final, ou colocar num aparelho de fisioterapia, um TENS, né, para ela sair de lá mais aliviada. Mas não é só apenas a eletroterapia ou essas outras técnicas que vão ajudar no tratamento. Então, são coisas diferentes, tá? Elas podem ser coadjuvantes, elas podem entrar junto. Então, falando aqui de evidência científica, vamos lá. Exercícios aeróbicos, nesse estudo aqui de revisão sistemática e meta-análise, ele encontrou aqui exercícios aeróbicos que devem ser feitos de 30 a 60 minutos. E isso é super importante, que elas não conseguem fazer logo de cara, né? Uma sessão inteira de 1 hora, elas, no começo, elas precisam de menos tempo, ou até os 60 minutos que você vai ficar lá, distribuir essa atividade da melhor maneira. Nem sempre elas vão conseguir fazer atividades em grupo. Se elas forem fazer atividades em grupo, o ideal é que ela esteja sendo orientada de forma parte, que ela não precisa ser a melhor aluna da sala, e sim a pior aluna. No começo, ela vai fazendo o quanto ela consegue. Se todo mundo faz 8, ela vai fazer 4, ela vai fazer 2, sempre no seu limite, o quanto ela aguenta, tá? De 2 a 3 vezes por semana, pelo menos. E olha só, para a gente ter uma resposta positiva dessa paciente, a nível de modificação realmente do nível de dor, com mais de 2 a 3 pontos numa escala analógica de dor, ela precisa de 3 a 6 meses.
Lembrando que o primeiro mês é o mais difícil, primeiro mês é onde você vai precisar mais ficar em cima da sua aluna ou do seu paciente, porque a qualquer momento ela pode desistir. Importante sempre falar que o primeiro mês vai ser difícil, ela vai sentir um aumento de dor, que ela vai precisar tomar um analgésico, provavelmente no dia que ela faz terapia, que no dia seguinte ela vai ficar um pouco dolorida, mas é só nesse momento, porque depois o corpo vai se adaptando. Ela já está há tanto tempo sem fazer exercício, ela já está há tanto tempo, né, sedentária, que não é de uma hora para outra, simplesmente ela vai fazer e vai resolver e vai aliviar a dor. Mas se ela passar por esse primeiro mês e você for acolhendo ela, você vai ver que não larga mais, porque ela foi orientada, ela sabe o que está fazendo, por que está fazendo e assim vai. Outro tipo de exercício que é muito comum, que a gente também aplica na fibromialgia, são os exercícios de fortalecimento, de 1 a 3 séries, de 8 a 11 exercícios. Lembrando também que a gente tem esse tempo e o quanto ela consegue fazer, utilizando sempre uma repetição máxima para a gente poder calcular aí a carga que a gente vai colocar para a nossa paciente. A gente pode falar de diversos tipos de atividade aqui, exercício para fibromialgia. Mas não adianta nada a gente colocar uma pessoa para fazer hidroginástica se ela não gosta de água, fazer musculação se ela não gosta de fortalecimento. A chave principal de tudo, de todo o tratamento, é que essa paciente possa fazer uma atividade que ela goste, que ela sinta prazer. E isso sim, realmente é o que vai ser, é o que vai te ajudar aí a manter essa paciente também. Alongamentos, eles são muito bem-vindos para a fibromialgia, é um componente que melhora muito o estado físico, mental, né, e na qualidade de vida de quem tem fibromialgia. Exercícios combinados, como exercícios aeróbicos, fortalecimentos musculares, assim como alongamento também devem ser realizados, podem ser realizados de 45 a 60 minutos, de 2 a 3 vezes por semana, e os resultados eles já aparecem com 3 meses, né? E eles são muito mais eficazes e reduzem também sintomas de depressão. Então, olha só como um paciente com fibromialgia é um paciente complexo. Quanto mais combinações de práticas você tem de exercícios, você tem uma maior eficácia, num tempo mais rápido e também alcança um estado emocional. E quando desequilibra, você acaba perdendo os resultados que você obteve, tá? Exercícios aeróbicos e fortalecimentos musculares, segundo essa revisão sistemática, eles são eficazes e ajudam na redução da dor e ajudam na melhora do bem-estar de forma geral. Agora, exercícios aeróbicos e alongamento melhoram a qualidade de vida e a saúde de forma geral. Exercícios combinados, então, por sua vez, são benéficos para contribuir também nos sintomas da depressão, certo? Então, você pode fazer eles de maneira isolada ou de maneira combinada, que você vai ter resultados maiores. E olha só, vamos ver se tem aqui. Fibromialgia. Como que funciona aqui? No começo ela está motivada, né? Mas o que vai manter essa paciente aí com os resultados, se manter junto com você, se ela for disciplinada. Você só vai ter os primeiros resultados dessas pacientes após 12 semanas. Então, o que a gente percebeu aqui, né? Pacientes após 12 semanas sem exercício muscular, sem qualquer tipo de exercício, elas ainda mantêm os benefícios quando elas fizerem exercícios aeróbicos. Então, tá vendo? Lembra que eu falei um pouquinho antes? Exercícios aeróbicos, eles perduram por mais tempo. Então, mesmo sem exercício, 12 semanas. Então, mesmo aí, 3 meses, elas ainda mantêm os benefícios, tá? Agora, se for fortalecimento muscular, os sintomas voltam mais rápido. O que a gente precisa fazer, então, é o quê? Manter esse paciente, esse aluno disciplinado. Saber que se ela não fez hoje, ela vai ter que fazer amanhã. Fazer de 2 a 3 vezes por semana. Faltou. Ela precisa repor essa aula, ela precisa fazer um exercício mental, né? Porque no começo a motivação ela é grande. Ai, vamos lá, vamos lá na academia, eu vou começar a fazer, vou fazer pilates. Mas depois dessa motivação, com a dor, com o estado emocional, com as condições sociais que normalmente elas vivem, né?
essa motivação vai diminuindo. Então, você tem que ensinar para ela disciplina. Quando a gente compara exercícios na água e exercícios no solo, porque antigamente todo mundo mandava o paciente com fibromialgia fazer o quê? Fazer hidroginástica. A gente percebeu que eles têm os mesmos resultados. Então, se a paciente não gosta de água, então não tem porquê. Os exercícios no solo têm os mesmos resultados. Agora, se é uma pessoa com muita dor, né, vive numa região com muito calor, e ela tem a possibilidade de fazer um tratamento na água, seria muito bom também. A escolha é mais uma opção para o seu paciente, de 2 a 3 vezes por semana, e olha só, de 20 a 30 minutos, a gente já tem resultados, com intensidade de leve a moderada. Isso é importante também. Não precisa de uma intensidade alta, não é a intensidade que vai fazer você ter maiores resultados. Assim, você ir acompanhando e progredindo com esse paciente. Pilates. Hoje se fala muito de Pilates para diversos tipos de doenças e para fibromialgia não é diferente. A gente já tem vários estudos. Esse aqui é um estudo onde comparou caminhada e Pilates e percebeu que Pilates foi superior para a melhora da dor. Porque olha só, do mesmo jeito que sempre falava para a paciente fazer hidroginástica, quando ela não tinha condição de pagar uma academia, a gente falava, vai fazer caminhada, que tinha efeitos muito bons em melhora de 2 a 3 pontos do nível de dor em um prazo aí de 3 meses. Então, eles utilizaram a caminhada aqui como grupo controle. E eles perceberam que Pilates, olha só, foi superior também, além da dor, na melhora da dor, na qualidade de vida relacionada à doença, isso é importante, no estado psicológico, no medo do movimento. Então, o paciente, né, como ele tem uma orientação ali mais direta, ele não fica tão receoso em fazer certos exercícios, diminuiu o número de analgésicos e teve uma satisfação em fazer o tratamento. Então, o Pilates, sim, tem bons resultados. A única coisa é que nem sempre, né? Quando a gente lida com SUS, os pacientes têm condição de pagar, então a gente sabe que a caminhada também tem resultados, mas que podem ser um pouquinho mais superiores quando a gente fala aí, principalmente da dor. Então, nesse gráfico aqui mostra que em 90 dias, o nível de dor de 8 foi parar em 2, do jeito que está mostrando aqui nesse gráfico, que é um gráfico específico de onde foi retirado, que foi feita essa tese de doutorado. Então, vamos lá. Prescrição, então. Do mesmo jeito que a gente faz a prescrição de medicamentos, a gente também faz prescrição de exercícios. E posso prescrever exercícios para pacientes com fibromialgia. O importante é iniciar sempre com doses mais baixas e progredindo até o moderado. Não é a quantidade de carga, não é a quantidade de peso, nem a de resistência que vai fazer esse paciente melhorar. Sempre adequar um aquecimento, a parte principal da aula e a volta calma, começando com 20, 30 minutos e progredindo o tempo até 1 hora ou até 1 hora e meia de atividade, dependendo do tipo de paciente. De 3 a 4 vezes por semana, tá? Sendo que nas primeiras 4 semanas ela pode ter um aumento na dor. O que mais eu tenho aqui? Olha só. Se for escolher o tipo de atividade, exercícios aeróbicos têm uma maior preferência das pacientes, principalmente aquelas que têm mais comorbidades, então a gente consegue pegar uma forma mais ampla. Mesmo nas atividades aeróbicas, ela tem um efeito relaxante muscular e ajuda no sono. As pacientes relatam muito isso, que elas sentem um relaxamento do corpo, que elas dormem muito bem no dia que elas fazem o exercício. E no primeiro mês, dependendo do programa que você está fazendo, elas já sentem uma melhora na dor. Outros tipos de exercício, como de força, de resistência muscular. Nesse estudo aqui, não houve nenhuma relação com a melhora da autoestima ou do autoconhecimento. Esse tipo de exercício, ele vai ajudar na melhora da dor, da qualidade de vida, porém, para você ter uma mudança na autoestima e no autoconhecimento, você precisa de meditação, grupos de educação, onde ele saiba e entenda sobre a sua doença. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os exercícios aquáticos. Nesse artigo aqui de revisão sistemática, ele avaliou 9 estudos de exercícios aquáticos com
com grupo controle, mais 5 com exercícios aquáticos comparados com solo, e exercícios aquáticos de diferentes formas. O que ele encontrou, né, de resposta para a gente aqui, que é importante? Que tem uma baixa evidência de melhora em exercícios aquáticos relacionados com, né, comparados com o grupo controle, que é o grupo de caminhada. Ele traz benefícios para o bem-estar e para os sintomas, para pessoas com fibromialgia, mas são parecidos com quem faz caminhada também, tá? Exercícios aquáticos, com exercícios de solo, você tem aí uma melhora de força, tá? Mas para quem faz exercícios em solo. Mas não tem nenhum efeito adverso. Exercícios que trazem mais o autoconhecimento, a respiração, exercícios mais leves, mais lentos, como o Tai Chi, tem efeitos super positivos nas pacientes com fibromialgia, tá? E auxiliam muito no tratamento. Tem aí uma melhora, né, na escala da dor, mas quando comparados com os exercícios aeróbicos ainda têm um efeito maior, quando comparado também com exercícios convencionais, tá? Mas também é uma possibilidade e apresentam resultados positivos a partir de 12 a 16 semanas. Agora, quando a gente fala sobre exercícios de meditação, Tai Chi, Yoga, Liang Kun, né? Nessa revisão sistemática, a gente pode perceber que a meditação reduziu, olha só, os distúrbios do sono, fadiga e depressão, mas não a dor. Então, a gente precisa também dos exercícios para melhorar a questão da dor. Mas eu preciso da meditação também para melhorar o sono, a depressão e a fadiga, esses sintomas emocionais. O yoga também teve efeitos positivos na dor, na fadiga e na depressão e na qualidade de vida. O efeito de abandono é muito baixo, de 3,1%. Então, os pacientes se mantêm por mais tempo. É uma atividade mais tranquila, mais leve, que a pessoa vai progredindo aí ao longo do tempo, né? E a yoga traz benefícios já a curto prazo para essas pacientes. Exercícios de meditação também são super seguros para pacientes com fibromialgia. Agora, vamos lá, para o nosso carro-chefe, eu adoro falar sobre ele, que são os exercícios com dança, que são uma das modalidades aeróbicas aí que as pacientes mais gostam, que a gente mais tem resultado. Nessa revisão sistemática aqui, ele encontrou vários tipos de exercício, de ensaios clínicos randomizados, com estudos com muita qualidade científica, que mostram que a dança, um programa de dança, né, de 12 a 24 semanas, com sessões de 60 a 120 minutos, realizadas 1 a 2 vezes por semana. Olha só que interessante. Já tem resultados na melhora da dor de forma significante na qualidade de vida, depressão, impacto da doença, ansiedade e função física. Isso a dança. Vocês perceberam que os outros exercícios a gente precisava fazer de 3 a 4 vezes por semana? A dança de 1 a 2 vezes a gente já tem todos esses benefícios? Então, a dança aí, como os exercícios aeróbicos, são excelentes para quem tem fibromialgia, principalmente no nível de dor. Foram trabalhos diversos a respeito da dança, diferentes tipos de modalidades de dança, desde dança terapia, biodança, belly dance, vários tipos de dança podem ser feitos para fibromialgia. Eu vou falar aqui do meu estudo, do meu trabalho de mestrado, que também foi publicado numa revista reumatológica, onde a gente teve muitos resultados positivos. A gente teve resultados na melhora da dor, no teste de caminhada, então na capacidade funcional, no impacto de doença, na dor pelo questionário de qualidade de vida, nos aspectos emocionais e na saúde mental. E na imagem corporal. As atividades eram feitas de forma presencial, mas hoje a gente já viu também um estudo que a gente já está para publicar, que exercícios realizados de forma online, assim como foi feito na pandemia, também têm resultados similares, porque a paciente não precisa sair de casa, não precisa procurar atividades fora, se expor e ela vai fazendo o seu limite. Então, atividades online de dança também têm benefícios para a fibromialgia. Aí eu montei para vocês aqui uma escala de como eu
Normalmente faço a metodologia da dança reabilitação, né? A dança com a reabilitação, para quem tem fibromialgia. Eu trabalho corpo e mente. Vocês viram que nos trabalhos que foram apresentados, nos artigos, ou você acabava tendo mais benefícios na melhora da depressão, da ansiedade e outros mais físicos, da dor e da fadiga. Então, eu consigo juntar em uma sessão só o trabalho de corpo e mente. E como que eu divido essa aula? Então, as pacientes vão ter a parte de dança, a parte de alongamento, meditação e controle das emoções. Eu trabalho diferentes ritmos, condicionamento, alívio dos pontos dolorosos, a questão da flexibilidade, exercícios de respiração, exercícios de reflexão e gratidão e gatilhos de crise para evitar que elas não entrem em outra crise. Quando a gente fala a parte corporal, a gente está estimulando aí de forma natural os seus próprios neurotransmissores, que é onde vai ajudar a equilibrar o nível de dor e a fadiga. Quando a gente trabalha com a mente, entendendo as emoções, a gente trabalha com autoconhecimento. Então, essa aqui é a metodologia que eu aplico com as minhas pacientes, é onde eu tenho resultados muito relevantes e importantes, venho tendo, né, ao longo do tempo. Eu trabalho com diferentes tipos de acessórios, com o próprio peso do corpo, e bolinhas, faixas elásticas, toalhinhas, coisas simples que elas podem ter no dia a dia. E essas aqui são algumas imagens de como são realizadas as aulas. Eu tenho aqui exercícios respiratórios, onde ela aprende a respirar, o porquê respirar, de que jeito, né? Qual é a melhor maneira que ela pode respirar. O alinhamento do corpo para o exercício, para o fortalecimento muscular, como ela vai aliviar essas tensões. Essas imagens, elas foram tiradas do nosso livro, do método Dança Reabilitação. Então, se você é um profissional da saúde, um educador físico, quer saber mais e aprender a respeito da dança para tratar os seus pacientes, você não precisa ser um dançarino, você não precisa ser uma dançarina. O importante é você saber aplicar o exercício correto na sequência e ter toda, né, essa sequência aqui, ó, junto com o seu paciente em cada sessão. No livro você vai encontrar todos esses exercícios. Em cada capítulo, a gente tem um QR Code, onde você tem uma aula especial falando sobre aquele assunto. Então, para cada capítulo, você tem uma aula aí que você ganha. Além disso, você adquirindo o nosso livro do Método de Dança e Reabilitação, você vai ter ele físico como digital na plataforma que você pode baixar. Você tem a gravação de uma mentoria que eu passo para as pacientes, para você entender melhor o que é a fibromialgia, junto com o workshop. Você vai ter um guia de alimentos anti-inflamatórios, áudios para ajudar os seus pacientes com meditação guiada para dormir melhor e autoconhecimento. Então, junto com o seu livro, você vai receber todo esse pacote aí numa plataforma com todos esses materiais. Se você quiser saber mais e quiser adquirir, você pode clicar aqui, né? Clicar não, você coloca o seu celular nesse QR Code ou entre em contato comigo, que a gente vai se falando, para você também poder saber como tratar da melhor maneira o seu aluno, o seu paciente, até utilizando aí o método dança reabilitação para ser mais eficaz, mais rápido, mais efetivo para o seu paciente aí e o seu aluno melhorar mais rápido e fidelizar junto com você. O meu muito obrigada. Estão nas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook, no YouTube, sempre com conteúdos toda semana aí para você poder aprender mais sobre fibromialgia, dores crônicas, exercício e, claro, sobre dança também. Espero que você tenha gostado desse módulo e eu estou à disposição. Até a próxima.